estás conosco todos os dias da nossa vida. Tu estás conosco. Tua presença enche a igreja, enche este lugar. Emmanuel é Deus que está comigo, Deus que está presente, pronto a me ajudar. Meu Deus fiel, és meu melhor amigo, Deus que me revela o caminho onde andar. Todos, Emmanuel é Deus que está comigo, Deus que está presente, pronto a me ajudar. Meu Deus fiel, és meu melhor amigo, Deus que me revela o caminho onde andar. Tua presença enche a igreja. Tua presença enche a igreja, e o teu amor o meu coração. Abre os meus olhos, quero te contemplar, Senhor. Tua unção restaura em mim a alegria da tua salvação. Enche os meus lábios, quero te adorar, Senhor. Do início, cantando com as mãos sobre o coração. Emmanuel é Deus que está comigo, Deus que está presente, pronto a me ajudar. Ele é o meu Deus fiel. Meu Deus fiel, és meu melhor amigo, Deus que me revela o caminho onde andar. Levantemos as mãos ao Senhor. Tua presença enche a igreja, e o teu amor no meu coração. Abre os meus olhos, quero te contemplar, Senhor. Tua unção restaura em mim a alegria da tua salvação. Enche os meus lábios, quero te adorar, Senhor. Enche os meus lábios. Enche os meus lábios, quero te adorar. Abre os meus olhos, quero te contemplar. Enche os meus lábios, quero te adorar, Senhor. Enche os meus lábios, quero te adorar. Abre os meus olhos, quero te contemplar. Enche os meus lábios, quero te adorar, Senhor. Enche os meus lábios, quero te adorar, Senhor. Mais uma vez. Enche os meus lábios, quero te adorar, Senhor. Te adorar, te contemplar. Boa noite, amada igreja, a paz do Senhor Jesus, amém? Como é bom, né, irmãos, estarmos reunidos como igreja do Senhor, né? Para ouvir a palavra de Deus que nos direciona, né, irmãos? Que nos fortalece, em nome de Jesus, amém? Abram vossas Bíblias em Provérbios 4, do 10 ao 13, amém? Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria,
te ensinei, e pelas veredas da retidão te fiz andar. Em andando por elas, não se embaraçarão os teus passos. Se correres, não tropeçarás. Retém a instrução e não a largues. Guarda-a, porque ela é a tua vida. Irmãos, que palavra profunda, amém? Deus hoje está me chamando e te chamando, irmãos, para a gente obedecer à direção dEle, para nós se atentarmos à palavra dEle, porque a palavra dEle é o nosso maná, irmãos. A palavra deles é que nos alimenta todos os dias. Não é à toa que o pastor já deu a direção para que o propósito de Deus se cumpra nas nossas vidas. E o que Deus está dizendo hoje? Continue no meu caminho, não saia das minhas veredas, porque ela é fonte de vida para você, ela é que não vai te deixar cair, ela é que vai te fazer chegar do outro lado, irmãos. Deus não está falando para você olhar para trás, é para frente. A promessa de recompensa é tremenda, irmãos, você vai chegar do outro lado, você já tem a palavra que você vai chegar do outro lado. Deus está dizendo hoje, não viva pela sua inteligência humana, porque ela, pela sua lógica, ela te afasta do propósito de Deus, irmãos. Às vezes está tudo turbulento do teu lado, você está achando que andar a segunda milha é fácil? Quando o pastor falou a promessa é maravilhosa, né? Promessa de recompensa, mas quando ele falou a segunda milha, irmãos, doeu profundamente no meu coração, porque eu sabia que não seria fácil. Seria desgastante, angustiante, irmãos, temeroso, dolorido. Às vezes você olha, mas ela não sabe o que eu estou passando. Mas você também não sabe o que eu estou passando. Eu vou dar um breve testemunho para você de como o ano da provisão foi maravilhoso. E este ano como tem sido difícil andar a segunda milha, irmãos. Mas nós estamos olhando para Cristo, rompendo em fé, amém? Para você ter uma ideia, né? Em janeiro... Ninguém gosta de ficar em hospital, né, irmãos? Porque eu não gosto. Mas eu estou em hospital todos os meses. Eu até falei para o Fernando, vamos orar, porque eu quero sair dessa rotina. Em janeiro, minha filha foi internada. Em fevereiro, ela foi internada lá na Fêmea. Em março, internada. Em abril, ficou internada. Em maio, internada. Tomando medicação, com soro na veia, amém? Até ela receber alta. Aí, irmãos, em junho, eu falei, agora passou. Ela passou mal, não ficou internada, passou mal novamente, nós fomos acompanhamento médico e novamente nós em junho no médico. E em julho, irmãos, eu falei, agora cessou. Como é difícil a segunda milha, irmãos. Tive uma dor de cabeça, uma crise terrível e fui pro hospital, irmãos. Novamente. Aí agora de novo com uma infecção, irmãos, sangrando, irmãos. Aí a gente olha, mas tá difícil para mim, tá difícil para todo mundo que tá debaixo dessa promessa. A promessa parece tão simples, né? Esteja reunido como igreja, irmãos. Mas é o que Satanás mais odeia, irmãos. Então ele vai atingir a gente de todas as formas. Vai vir lutas de todos os lados, guerras de todos os lados. Então aprenda, você não pode ficar sem um alimento espiritual, irmãos. Porque senão você vai afundar nesse mar, irmãos. É olhar para frente, mas é para estar dentro do barco. É porque é lá que tem o nosso alimento, lá que tem a nossa proteção. É lá que Deus nos sustenta, irmãos, amém? O que ele disse? Esteja no meu caminho. Eu já tenho tudo preparado para você, amém? Então tome hoje posse da promessa de recompensa que Deus tem para mim e para a sua vida. A palavra é muito poderosa, não deixe os seus sentimentos te sufocar e te tirar do propósito de Deus. E um dia o pastor falou, né, da inteligência humana, na Bíblia ela é tolice, irmãos. Sabe por quê? Porque ela nos conduz a caminhos tortuosos, nos tira totalmente do propósito de Deus. Então viva pela fé. Viva com essa palavra que você tem, que o pastor te deu de direção, irmãos, amém? Esteja aonde a igreja estiver. Se a igreja estiver evangelizando na feira, é lá que você vai ter que estar. Se tiver um chá de mulheres, é lá que você vai ter que estar, irmãos. Se tiver uma live 11 horas da noite, é lá que você tem que estar. Amém, irmãos? Então vamos orar e tomar posse. Porque vai vir um maná agora espiritual. É esse maná que vai nos sustentar para ficar dentro do barco, irmãos. Porque quem não recebe a palavra pula para fora. Aí fora está cheio de pessoas, irmãos,
cometendo feminicídio, suicídio, irmão. Sabe por quê? Porque eles estão fora do barco. Amém? Então vamos orar e agradecer, porque o que hoje Deus vai fazer é sobrenatural. Amém? Glória a Deus. E você é o nosso convidado. Esteja atento ao que Deus tem para falar para você hoje. Amém? Glória a Deus. Pai amado, Pai celestial, obrigada, Pai, por mais um momento, mais uma, Pai, oportunidade, Pai, na Tua presença, Senhor. Venha fortalecer o nosso coração, Senhor, porque a Tua graça nos basta, Pai. Ela é suficiente para nós, porque ela é plena, Senhor. O Senhor sempre nos dá o escape, Pai. O escape necessário, Senhor, nos dias de dificuldade, nos dias de angústia, Pai. Como é bom estar na Tua presença, Pai, no santíssimo lugar, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Continua, Pai, nos conduzindo nos Teus caminhos, Pai, nas veredas da Tua justiça, Pai, porque é neste lugar, Senhor, que nós queremos estar, Pai. Não queremos andar nem para a direita, nem para a esquerda, mas é na direção que o Senhor nos deu, Senhor. Não queremos ser desobedientes, Pai. Queremos continuar como igreja santa, reunida, unida, num só corpo, num só Espírito, Pai. Porque cremos, Pai, que com o Senhor todas as coisas são possíveis. E com o Senhor estaremos direto na direção para o outro lado. Vamos atravessar, Senhor, e a recompensa vai chegar, Pai, em nome de Jesus, Pai. Nos livra, Senhor, de todo conceito formulado por nós mesmos, de toda razão, Pai, de toda emoção que nos tira do propósito do Senhor, Pai. Nos encha de fé, Senhor, porque é isso que precisamos, Pai, para permanecer nos Teus caminhos, Senhor, em nome de Jesus. Que possamos, Pai, ser boca de Deus, aonde quer que a gente vá, Senhor, em nome de Jesus. Então nos usa como instrumento do Senhor, Pai, em nome de Jesus. E hoje agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor vai fazer, Senhor, nas nossas vidas. Obrigada, Deus, por tudo que o Senhor é nas nossas vidas. A Tua graça nos basta, Pai. Amém, amada igreja. Deus te abençoe e fale poderosamente com você essa noite. Amém? Oh, aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor, meu irmão. Você que está aqui conosco, através dessa live, quero sempre reforçar aquilo que o pastor sempre nos dá a direção. Você aí na sua casa é o responsável por criar um ambiente de culto, um ambiente de adoração ao Senhor nessa noite. Então, no nome de Jesus, querido, se conecte agora ao trono da graça e deixa fluir a presença do Espírito Santo neste lugar. Talvez o seu dia foi bem cansativo, talvez você teve más notícias, talvez foi um dia atípico, mas eu quero declarar para você que no nome de Jesus, vitórias vão acontecer na sua vida, porque em Cristo Jesus você já é mais que vencedor. Então tome posse dessa promessa, tome posse dessa palavra e creia somente, não desista. Por mais que a nossa irmã Priscila disse aqui, a minha esposa, né? Falou que muitas das vezes o inimigo vai fazer de tudo para que você pare, para que você desista. E o que eu quero declarar para você, jamais, querido, desista, porque em Cristo Jesus nós vamos avançar, nós vamos declarar que no nome dele nós vamos vencer. Então, no nome de Jesus, querido, eu quero que você, se você estiver sentado aí na sua casa, se coloque de pé e vamos adorar o Senhor, porque você está aqui hoje, porque você foi escolhido, você foi separado, porque você é uma geração eleita do Senhor. Então, no nome de Jesus, vamos adorar o Senhor nessa noite, em espírito, em verdade. Aleluia! Glória ao Senhor, aleluia! Oh, Espírito Santo, glória a Deus. Adore, querido. Adore, adore, adore. Oh,
para anunciar as grandezas de Deus. Nos tirou das trevas para sua luz. Vivemos, seguimos, para o alto prosseguimos, em frente com Cristo avançamos. Tristezas e dores ficaram para trás, em frente com Cristo desistimos jamais. Jamais desista, meu irmão. Isso é contigo. Oh, creio na promessa do Senhor. Oh, vivemos, seguimos, para o alvo prosseguimos, em frente com Cristo avançamos. Tristezas e dores ficaram para trás, em frente com Cristo desistimos jamais. Aleluia, glória ao Senhor, jamais desista, meu irmão. O Senhor é contigo. Oh, aleluia. Nós te adoramos, Pai. Nós entregamos a nossa vida em tua presença. Oh, Espírito Santo de Deus, faça o teu mover, Pai, agora na casa do meu irmão, na casa da minha irmã agora. Oh, toma agora ele pelo teu Espírito Santo e derrama algo novo nessa noite. No nome de Jesus, nós necessitamos de ti, Senhor. Nós queremos mais de ti. Aleluia. Oh, glória a Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Me aceitas com os meus medos, falhas e temores. Enche o meu viver, a minha vida
Glória ao Senhor. Amém. Glória a Ti, Pai. Aleluia. Feche teus olhos, meu irmão. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Pai, para Te adorar, para engrandecer o Teu santo nome, Pai. Nosso Cristo, que somente contigo nós somos capazes de avançar, de não retroceder, de não desistir. Então, Pai, nos dê ânimo, coragem, força para continuar, Senhor. Mesmo quando a nossa limitação vem falar para nós, Pai, que nós devemos parar, que o Senhor venha, Pai, com Teu Espírito e sopra dos nossos corações, para que nós venhamos, Pai, ir em busca da Tua direção, em busca do Teu propósito. Então, no nome de Jesus, Pai, receba todo o louvor, toda adoração, Pai, para toda a eternidade e sempre. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Amém. Quantos estão felizes nessa noite aí? Diga assim: glória a Deus, eu estou feliz. Independente, querido, da situação que foi o dia, conforme eu falei no início, às vezes eu não sei como é que foi o seu dia, eu não sei o que você passou, mas assim como aquela sunamita que preparou um lugar para que o profeta, que passava toda vez ali, ela falou assim: eu vou preparar um lugar para esse profeta, ele vai ficar aqui nesse cantinho, vou ajeitar as coisas para ele. O profeta um dia foi, abençoou ela, deu um filho para ela, e eu já disse isso aqui uma vez. Então, ela recebeu essa bênção, ganhou esse filho cresceu, virou moço, rapaz. Só que chegou um determinado dia, ele pegou uma enfermidade, uma dor forte de cabeça, e ele acabou falecendo. E ela foi indo na estrada atrás do profeta, porque quem tinha dado a palavra para ela foi o profeta, meu irmão. E aí, nisso, ela indo, encontrou outras pessoas, e as pessoas perguntaram: e aí, sunamita, como é que tá as coisas? Filho, às vezes não está nada bem, mas ela respondeu para aquele rapaz, ela disse assim: está indo tudo bem. Então eu não sei o que está acontecendo com você, mas declare agora na sua vida, no nome de Jesus, diga assim: está tudo bem na minha vida, porque Deus é grande, porque a palavra do profeta foi lançada na minha vida, e se é para me seguir a direção aqui na igreja, geração eleita, de onde a igreja estiver, eu tenho que estar. Então, querido, receba a promessa do Senhor aí na sua vida, em nome de Jesus. Você está comigo? Diga amém. Glória a Deus. Então, querido, eu quero agora compartilhar bem rápido com vocês sobre o dízimo e sobre a oferta. Então, eu quero que você abra, por favor, você que tiver com uma Bíblia, ou tiver aí com um celular, um aparelho, que consiga aí abrir lá em Malaquias, no capítulo de número 3, no verso de número 10. Eu vou ser bem breve, vou falar rapidinho sobre isso, mas eu quero que você pegue essa chave, querido, porque Deus, Ele trabalha quando nós damos o dízimos e ofertas. E a palavra de Deus, Malaquias, vou repetir, capítulo 3, versículo de número 10. Está comigo? Diga amém, escreva isso aí na live, irmão. Não se disperse não, fique conosco aí, tá bom? Em nome de Jesus, até esse final desse culto aqui, em nome de Jesus, Deus vai revelar coisas grandes e ocultas, poderosas na sua vida, e você vai crer e vai acontecer. Amém? Então, Malaquias, versículo 10 diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Quantos querem ser abençoados? Escreva isso, diga amém aí na live, no nome de Jesus. Querido, a gente, como bom crente, né? Cristão, seguidor de Cristo, evangélico de coração, a gente entende que o dízimo, ele é uma ordenança da parte de Deus, é algo que deve ser cumprido. Uma vez eu ouvi uma mensagem que o dízimo, você pode dar até chorando, mas você tem que dar. Amém? Amém ou não amém? Amém, irmão. Você pode dar até chorando. Você fala: não, rapaz, tem que dar, vai lá, entrega chorando, mas você tem que dar, porque é uma ordenança. É isso que Deus fala na palavra. Nós precisamos o quê? Abençoar a casa do tesouro. A casa do tesouro é a igreja, meu irmão. Então, a palavra de Deus aqui, ela é bem clara para mim e para você, aqui nesse capítulo 3 de Malaquias, no versículo 10, ela fala que trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na casa do Senhor. Deus, Ele não precisa do meu dinheiro, Ele não precisa do seu dinheiro, mas Ele precisa da nossa fidelidade. Porque, querendo ou não, querido, a igreja, ela precisa se manter, a obra, ela precisa caminhar. Então, a única forma que nós temos de fazer isso é retribuindo para com os dízimos
na casa do Senhor. A gente ir devolvendo aquilo que Deus já nos entrega. E a questão da oferta, eu penso que a oferta, querido, ela faz parte do culto. Por quê? Porque todo o mover espiritual que acontece aqui, através da preparação aqui do ambiente, no início, depois vem o louvor, e depois vai ter a palavra que vai ser ministrada, e o dízimo e a oferta ela faz parte. Não tem como nós chegarmos na casa de Deus de qualquer jeito, não tem como a gente chegar lá e simplesmente chegar e apenas pedir. Nós temos que declarar para Ele: Senhor, eu estou te entregando aqui com simplicidade. Às vezes não é muito. Aquela mulher que entregou apenas uma moeda, ela não tinha muito, mas ela entregou tudo que ela tinha. Ou seja, o melhor que você pode entregar nessa noite é o teu coração, a tua fidelidade. Então, se você entregar o teu coração, a tua fidelidade para Deus, eu creio que Deus ele vai receber isso com tanto amor, querido, e vai de maneira fatal atingir a bênção na sua vida. Vai vir como um raio direto para você. Por quê? Porque o Senhor ele tem prazer em abençoar a minha vida e abençoar a sua vida. Quantos creem nisso? Diga amém. Então, querido, você precisa entender isso. Eu quero só fazer uma analogia bem rápida. Eu quero dizer para você, talvez você conheça pessoas assim, que vieram do interior do estado. Às vezes morava no interior, passou numa faculdade. Aí ela passou na faculdade e veio morar na capital. Passou aqui na FMT, um exemplo, tá? Para vocês entenderem. E aí, de repente, essa pessoa ela vem para cá. E os pais dela, o que os pais dela vão fazer? Olha, filho, eu vou te dar uma mesada todo mês. Vou te proporcionar para que você pague aí uma kitnet. Geralmente os estudantes eles fazem isso. Eles vêm para cá, eles alugam uma kitnet. Às vezes tem pais que têm condições de dar um carro já para o filho, dar um carro. E aí dá essa mesada. E nessa mesada o filho vai fazer o quê? Ele vai pagar a kitnet. Ele vai pagar o combustível do carro para ele, se ele tiver o carro, para poder se locomover até a faculdade. Se a kitnet ela já tiver embutida água, luz, beleza, mas se não tiver, ele vai ter que pagar água, vai ter que pagar luz, vai ter que pagar xerox na faculdade, algumas cópias, os livros, cadernos. Então, ou seja, o pai vai preparar tudo para ele. E o papel dele é fazer o quê? É simplesmente estudar. A faculdade, eu poderia dizer que é a nossa vida. Então, eu e você, querido, nós estamos na faculdade da vida e o pai está nos sustentando. Você está compreendendo? O pai está nos sustentando e ele está mandando, ele está enviando para a gente o recurso, ele está nos ajudando. Aí agora eu pergunto para você, aí você conclui sua faculdade, aí você pega o seu diploma, aí o que você vai fazer? Você não vai voltar mais na casa do pai? Você vai pegar, vai virar as costas para ele e vai embora ganhar o seu caminho, ganhar o seu recurso? Se eu fosse um filho desse que o pai proporcionasse todo o recurso, o que eu fazia? Eu juntava um pouco, pelo menos uma parte de tudo aquilo que ele me deu, eu guardava, para quando eu formasse, eu comprasse um presente para ele, comprasse alguma coisa para minha mãe, para o meu pai, e quando eu voltasse para ele, agradecesse, falar, está aqui um presente, porque vocês merecem, por tudo aquilo que vocês fizeram por mim. Então é mais ou menos assim, querido. O pai está nos sustentando, e você está aqui na faculdade da vida, e você às vezes não tem coragem de retribuir aquilo que Deus faz para você. Então, no nome de Jesus, eu quero orar hoje, eu quero declarar, querido, que você hoje vai abrir a sua mente. Se porventura às vezes você ainda está com o coração endurecido, para não ofertar na casa de Deus, para não dar dízimo, eu quero declarar para você, querido, que no nome de Jesus, o dízimo e a oferta é uma forma de você ser abençoado. E eu quero declarar as bênçãos do céu sobre a sua vida nessa noite. Então, se você entendeu isso, querido, eu quero que você aí na sua casa, você feche seus olhos, eu quero orar contigo, mas antes, eu quero lembrá-los também que nós temos várias formas de você entregar o seu dízimo e a sua oferta. Inclusive, uma delas é na descrição desse vídeo, nessa live, também no QR Code que está aí no cantinho. Então, no nome de Jesus, querido, não deixe de receber as bênçãos do céu por conta, às vezes, da sua dureza de coração. Receba, porque o Senhor quer te abençoar nessa noite. Feche teus olhos. Pai, aqui está, Pai, a Tua palavra. E nós estamos, Pai, aqui entendidos de que nós devemos trazer tudo aquilo, Pai, que o Senhor nos entregou, Pai. Nós temos que trazer apenas a 10ª parte para a casa do tesouro, para que haja mantimento na casa do Senhor. Então, no nome de Jesus, Pai, abençoe, Pai, cada irmão, cada dizimista, cada ofertante do Senhor. Pai, derrama, Pai, as mais ricas bênçãos do céu sobre a vida do meu irmão, da minha irmã. Afasta todo espírito, Pai, de enfermidade da vida dele, para que ele não gaste com remédios, para que ele não gaste de maneira nenhuma com pneu furado, para que ele não gaste de maneira nenhuma, Pai. Que o Senhor venha proteger, que o Senhor venha cercar toda a vida financeira do meu irmão e da minha irmã, Pai. Porque o Senhor, Pai, nos garantiu aqui na Tua palavra. Provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos. Então nós provamos o Senhor, Pai, com amor,
e dizemos, Pai, que nós estamos aqui para declarar para o Senhor que a nossa vida, Pai, financeira também é do Senhor. Então, no nome de Jesus, Pai, toma o controle da situação do meu irmão, Pai. Se porventura, Pai, ele se descontrolou financeiramente, eu peço, Pai, que o Senhor agora, Pai, dê o controle para ele, emocional, físico e principalmente financeiro, para que ele venha, Pai, ser conduzido pelo Espírito Santo. Derrama as bênçãos do céu sobre a vida do meu irmão e da minha irmã nessa noite. É o que eu te peço, Pai, no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, que em breve voltará. Amém. Glória a Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço. Boa noite, igreja. Amém. A paz do Senhor seja com todos vocês. Glória a Deus. Como nós sempre falamos aqui, amém, mais uma noite que o Senhor tem para nos entregar algo, amém, escondido, um tesouro escondido do céu, amém. E nesse momento eu gostaria que vocês compartilhassem essa live, amém. Gostaria que vocês compartilhassem com a pessoa que você ama, amém. Se porventura você conhece alguém que você ama, mande agora, envie agora esse link para ela, amém. Porque essa é a maneira que o Senhor tem nos entregado para fazer, para levar, para propagar a palavra dele, amém? E que você seja esse instrumento nesses dias para levar a palavra para aqueles que você ama, aqueles que precisam, amém? E eu gostaria que vocês abrissem a palavra em Efésios 5, amém? Efésios 5. Efésios 5. A partir do 13, amém? Glória a Deus. Você também, irmãos, é responsável por criar um ambiente de culto na sua casa, amém? Se você está nessa live, se você chegou até esse momento, até este local, amém? Neste momento, não perca o seu tempo, amém? Porque muitas vezes a gente fica ocupado com outras coisas, ou deixa a palavra de Deus passar e a gente não consegue compreendê-la. Então hoje, todos os dias que você estiver num culto, preste atenção, separe esse tempo para realmente dar o seu melhor para Deus. Não importa se você está ali na igreja, amém? Que é muito importante estarmos reunidos ali presencialmente nos domingos, amém? Mas se você está na sua casa, também entregue o seu melhor para o Senhor. Dê o melhor da sua atenção, amém? Quando nós estamos ouvindo alguém que é importante, nós temos que parar todas as coisas para ouvir aquilo que ele tem para falar. Então eu creio que hoje o Senhor tem algo para falar com você e algo que vai com certeza mexer com as suas estruturas, amém? Porque Deus, Ele tem feito isso nesses dias. E Efésios 5, a partir do 13, diz assim: mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz. Porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede que prudentemente comandais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo. Portanto, os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Não vos embriagueis com o vinho aonde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Nós vemos aqui no primeiro momento, Paulo ele fala o quê? Que todas essas coisas são manifestas pela luz. Amém? Quando a gente vai iniciar esse capítulo, ele começa a falar sobre como os filhos da luz, os filhos do Senhor devem andar. Amém? Eles não devem mais andar na escuridão, mas eles têm que andar na luz. Amém? Na luz. E a luz tudo manifesta. Você com certeza está me enxergando aqui porque existe luz aqui. Porque se estivesse sem luz, você não me enxergaria. Amém? Isso é óbvio. Então o Senhor, Ele nos diz que todos os filhos deles, aqueles que realmente aceitaram Ele como Senhor e Salvador de suas vidas, devem andar na luz. A luz é a própria verdade da palavra de Deus. Amém? E Ele continua dizendo, pelo que diz,
Desperta tu que dormes, amém? E essa palavra que o Senhor tem falado muito comigo, que tem feito o meu coração se mover, amém? Em oração, em intercessão. Em todos os momentos, Ele fala, desperta, 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 amém? Se tem alguém do seu lado, diga para ele, fala assim, desperta, desperta, acorda, amém? Acorda. E Ele continua dizendo, levanta de dentre os mortos, amém? Irmãos, nós estamos... Por que a palavra diz aqui, levanta dentre os mortos? Fala assim, nós todos estamos vivos, não é verdade? Mas a palavra de Deus diz assim, que tem nome de que vive, mas na verdade está morto. Aquele que não está em Cristo, aquele que não está no Senhor, ele pode ter um nome que vive, parece que vive, mas na verdade ele está morto. Mas o pior disso tudo não é o mundo lá fora, porque a palavra de Deus diz que aqueles que não estão em Cristo, eles estão mortos. Mortos espiritualmente, amém? Somos como o Adriano sempre fala, somos zumbis, pessoas zumbis que estão com um corpo físico andando, mas na verdade eles estão mortos. Então, mas isso aqui, irmãos, ele está falando para a igreja. Ele está falando para a igreja, desperta, desperta tu que dormes, desperta, ressuscita, deixa o Senhor te levantar dentre os mortos. E aí eu pensando nessa palavra, falei, meu Deus, mas isso é muito forte. Porque isso falar para crentes, para pessoas cristãos da igreja, não é verdade? Porque se falar isso para uma pessoa que não está nesse parâmetro de uma nova vida, até você consegue compreender, mas ele estava falando para a igreja. E ele fala assim, e Cristo te esclarecerá. Então nós vemos que para se despertar, irmãos, a gente precisa também do quê? Não é apenas... O Espírito Santo é aquele que traz o despertamento, amém? Só que a gente precisa também de uma decisão, amém? Essa palavra que nós estamos falando hoje é uma decisão de se despertar. Porque, um exemplo, quando toca o seu alarme de manhã, né? Tem uma decisão, tem um alarme ali. Mas aí a decisão de acordar e levantar para fazer algo é sua, é minha, amém? O despertador não vai poder fazer nada por você, se você se atrasar porque você está dormindo. E nestes dias o Senhor está despertando a sua igreja. Ele está com palavras a todo tempo, trazendo um despertamento. Um despertamento. As palavras que o Senhor tem entregue aqui neste lugar, nesta igreja, são como trombetas anunciando em alta voz a direção de Deus, a luz de Deus. E Ele está falando, hoje você está nesse vale de decisão. Nesse vale de decisão, de se despertar, de se levantar, amém? Levanta-te dentre os mortos. Irmãos, o mundo está morto, Mas e engraçado que Deus não nos tirou do mundo, amém? Nós estamos aqui andando neste mundo. Mas o Senhor está falando conosco. Vocês precisam andar como pessoas verdadeiramente vivas em Cristo. Porque Ele continua dizendo, portanto, vede como andais prudentemente, não como a nécios, mas como a sábios. Não é como a pessoas que não têm um entendimento, amém? Nécios quer dizer pessoas sem, pode-se dizer, talvez, pode-se declarar até novos na fé, mas não seria claramente isso. Seria pessoas que não conseguem compreender o que está acontecendo. Irmãos, por que eu estou falando isso? Porque Deus está falando que Ele está levantando palavras, trazendo palavras para o despertamento. Despertamento. Então Ele falou assim, vede, se você está escutando palavras para o despertamento, vede como você está andando. Como você está andando? Você está andando como um nécio ou como um sábio? O que você tem feito com a palavra que tem chegado até você? Simplesmente se achado linda, maravilhosa, nossa, espantado com ela, ou você tem realmente andado nesta palavra? E Ele continua dizendo, remindo o tempo, compreendendo o tempo, entendendo, discernindo o que está acontecendo. Porque o Senhor tem trazido palavras para isso. E Ele fala, portanto os dias são maus. E os dias nossos são bons ou são maus? São bons ou são maus? Diga aí para você mesmo. Os dias são maus. Os dias são maus. E aí Ele continua dizendo, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Glória a Deus. E é aqui que eu queria chegar.
Entendei qual seja a vontade do Senhor. O Senhor, nesse ano, ele falou que esse ano é o quê? O ano da recompensa, não falou para nós? Mas ele também nos disse algo, que a recompensa não tem nada a ver com coisas, mas com o propósito de Deus, não é verdade? Tem a ver com a vontade de Deus. E o Senhor, a cada dia, a cada culto, a cada momento que Ele está ministrando nesse lugar, Ele está trazendo a direção, Ele está trazendo qual é a vontade dEle. E Ele está falando aqui, entendei, não sejam insensatos. Não sejam insensatos, entendei, compreendei a vontade de Deus. Nós precisamos buscar ao Senhor para compreender a vontade dEle. É o desejo do Senhor nos mostrar a vontade dEle. É desejo do Senhor trazer luz. Ele tem trazido luz, direção, para que a gente ande não como insensato, mas como aqueles que são sábios no Senhor. E Ele continua dizendo, não vos embriagueis com vinho, aonde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Apenas através do Espírito Santo nós vamos conseguir ter a compreensão da vontade de Deus. Por isso ele fala, enchei-vos do Espírito Santo. Sejam cheios do Espírito Santo. Busquem a minha presença. Busquem em oração. Busquem através da palavra. E sejam reunidos como igreja. Amém, irmãos? E ele fala assim que nós precisamos compreender. Porque ele falou que se a recompensa não tem a ver com coisas, como ele está falando aqui, não se embriaguem com as coisas, com os vinhos do mundo, amém? Mas sejam cheios do Espírito Santo, porque eu quero trazer essa revelação. O Senhor me mostrou que Ele tem um desejo de se revelar, amém? Mas Ele só se revela para aqueles que o buscam com todo o coração. E a Priscila começou esse culto falando sobre a segunda milha, irmãos. E o mais interessante que eu pensando sobre essa segunda milha, muitas pessoas acham que apenas segunda milha é estar aqui no culto. Porque você está cansado. Não é só isso. Amém? O Senhor falou para mim que não é só isso. Não é você simplesmente fazer um sacrifício humano e estar aparente. Mas é que o seu coração, amém? Precisa desejar isso que está sendo declarado aqui. Amém? Para você realmente andar a segunda milha, precisa haver uma predisposição no seu coração, amém? De buscar, de se entregar ao Senhor. Porque não adianta nada você estar aqui, contando o segundo para terminar, amém? Não adianta você ir na igreja e depois sair reclamando, falando que o culto demorou demais. Se não é andar a segunda milha, irmãos, misericórdia, não tem nada a ver com segunda milha. Você pode ter saído da sua casa, cansado, depois de uma semana toda, né, difícil, ir para a igreja e sair de lá sem receber nada, sabia? Porque tem a ver com você, tem a ver com a decisão, com o despertamento do seu coração que você, que eu precisamos ter. E quando eu comecei a pensar sobre isso, o Senhor falou, Mateus, amém? Eu gostaria que vocês abrissem Mateus 25, 14. Mateus 25, 14. O Senhor quer nos despertar para que a gente consiga compreender qual é o propósito dele. Porque, irmãos, o pastor esses dias ele falou sobre o propósito, amém? Que nós temos que estar no jardim, não é verdade? Existe um propósito macro, todo mundo precisa estar na igreja reunido, como igreja, amém? Só que o Senhor, Ele quer nos mostrar que Ele tem um porquê na vida particular de cada um, amém? Daí você fala assim, mas Lu, eu não posso fugir desse porquê? Eu quero ir para a igreja só para me receber. Eu não quero fazer nada, eu quero estar ali só. Né? Eu quero estar ali, ir para o meu trabalho, fazer tudo normal. Irmãos, hoje nós vamos compreender que não se trata apenas disso. Amém? Não se trata disso, porque propósito, irmãos. Propósito, olha a profundidade daquilo que Deus está falando comigo, com você. Propósito se trata o porquê da sua vida. Propósito você só encontra na mão daquele que criou, amém? A completude de tudo, desse celular que está sendo transmitido essa live, quem sabe realmente todas as particularidades dele é aquele que o criou. E muitas vezes tem coisas que a gente até tem no nosso celular, né, irmãos? E a gente nem sabe que tem. Por quê? Porque a gente não tem a revelação disso. Mas o Senhor, Ele é tão maravilhoso, que Ele falou que Ele quer revelar o propósito, a particularidade que cada um tem.
Amém? Para que você possa se desenvolver no teu propósito. Por que que o propósito é muito maior que as coisas? E a gente não pode perder tempo com coisas. Irmãos, porque se trata da revelação do porquê você nasceu. Amém? Se trata de um porquê muito maior. O plano muito maior que Deus tem. Por que você está aqui nessa terra? Será que isso é menos importante do que um carro do ano? Ou uma outra coisa? O Senhor quer revelar para você o porquê da sua vida. Amém? Ele quer revelar o porquê da sua vida. Aí você fala assim, Lu, mas eu posso então não querer fazer isso. Posso te falar uma coisa? Deus, Ele dá o poder de escolha. Você pode escolher. Amém, irmãos? Mas uma coisa que eu vou falar para você. Pode ter certeza. Se uma pessoa não consegue compreender o porquê que ela nasceu, o propósito da sua vida, ela nunca vai encontrar a plenitude. Ela sempre vai ver que está faltando alguma coisa na sua vida. Sempre vai andar com uma sensação que precisa preencher algo. E aí ela sempre vai se enveredar para onde? Eu preciso ter casa, eu preciso ter carro, eu preciso viajar, eu preciso fazer isso. Ela nunca vai estar satisfeita. Amém? A nossa satisfação, ela está no cumprimento do propósito. Por isso que o Senhor falou isso. E quando o Senhor falou isso comigo, vocês ainda não entenderam o que significa esse ano. O Deus falou bem assim comigo. Vocês ainda não entenderam a magnitude do que eu estou falando. A magnitude do propósito é o porquê da sua vida. Amém? É o porquê da sua vida. E nós olhamos, irmãos, Mateus 25, a partir do 14, vamos ler. Diz assim, porque isto também, como homem, partindo... no 13 ele diz assim, vigiai, porque não sabeis do dia nem a hora que o Filho do Homem vai vir. Amém? Ele está falando ali da parábola das 10 virgens. E aí ele começa a falar outra parábola. Amém? E dá outra ilustração. E diz assim, porque isto também é como um homem que partindo fora da terra, chamou seus servos e entregou ali seus bens. Amém? Glória a Deus. Irmãos, quando nós estamos fora de Cristo, nós estamos no mundo, como eu iniciei falando, nós estamos em trevas, nós estamos mortos. Mas quando nós aceitamos o Senhor como Senhor e Salvador de nossas vidas, o nosso espírito é vivificado. Então nós conseguimos começar a ter conexão com aquele que nos criou. Amém? E essa conexão, através disso, através desse relacionamento, dessa comunhão, ele vai revelando para nós o nosso propósito, amém? O nosso porquê. E nessa parábola ele começa dizendo assim, que partindo fora da terra, chamou os seus servos e entregou ali os seus bens, amém? Olha que coisa maravilhosa. Um dia o Senhor foi, amém? Ele veio para essa terra, ele morreu, ele cumpriu todo o seu propósito. E olha a diferença de alguém que cumpre o seu propósito, irmãos. Ele não tem tempo para perder com gente que fala mal dele. Ele não fica perdendo tempo com gente que rejeita ele. Por quê? Porque ele está ocupado demais com o propósito dele. A gente vê isso de Jesus, não é verdade? Jesus não se importava o que estavam falando dele. Por quê? Porque o mais importante para ele era cumprir o propósito. Porque ele tinha clareza de propósito. Amém? Ele sabia o porquê. Fala assim, mas por quê? Por causa que ele era Jesus? Ele era o próprio Deus, o Filho de Deus? Não, irmãos. Porque ele era um homem que tinha relacionamento com Deus. Vocês sabem disso, né? Porque a palavra de Deus está lotada de exemplos disso. Que Jesus mesmo, antes de ser entregue, ele foi aonde? Orar, buscar ao Senhor. Deus, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Ele sabia, irmãos, o propósito dele. Ele sabia o propósito dele. E aí, o Senhor, ele veio para essa terra, ele morreu. E ele ressuscitou, amém? E através disso, através desse sacrifício, nós ressuscitamos. Ele nos deu vida a nós novamente. E partindo ele, amém? Ele falou algo aos seus discípulos, não falou? Ele deixou ali os seus discípulos e deixou ali uma ordenança para eles. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Não é verdade? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Fazendo discípulos, amém? Não apenas declarando uma palavra, mas fazendo discípulos. E ele fez o quê? Ele foi. E ele repartiu aqui os seus bens, amém? Esse homem.
E deu a um 5 talentos, e outro 2, e a outro, a cada um, e a outro 1, e cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2 talentos, também granjeou outros 2. Mas o que recebera 1, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então aproximou-se ao que recebera 5 talentos e trouxe outros 5. E disse: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis que outros 5 granjeei com eles. E o Senhor disse: Bem está, servo bom e fiel, porque pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E chegando também o que tinha 2 talentos, disse: Senhor, entregaste 2 talentos, eis que com eles granjeei outros 2. E disse o seu senhor: Bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas, chegando também o que recebeste 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas aonde não semeaste, ajunta aonde não espalhaste. E atemorizado, com medo, escondi na terra o seu talento. E aqui tens o que é teu. E respondeu, porém, o Senhor disse: Mau e negligente servo, sabeis que ceifa onde semeei e ajunta onde não espalhei? Devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros, e não viestes, receberia o meu com juros. Tirai-lhes, pois, o talento, e dai ao que tem 10 talentos. Porque qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Mas o que não tiver, não será dado, e será tirado. Amém? Lançai, pois, esse servo inútil nas trevas exteriores. Amém? Glória a Deus. Forte essa parábola, não é verdade? Olha o que ele diz aqui. Que o Senhor, ele foi o Senhor e repartiu os seus bens. E ele repartiu, sabe como? Como ele quis. Amém? Porque quando nós olhamos aqui, gente, o Senhor daquele servo, porque ele era servo, ele tinha obrigação de dar alguma coisa para os seus servos? Eu acho que não é verdade? Pensa, se você trabalha, você muitas vezes, ele não tinha obrigação de entregar nada para nenhum deles, mas ele foi lá e entregou. E quando a gente lê, irmãos, 1 Coríntios, diz assim: Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministério, mas o Espírito é o mesmo. Mas um só é o Espírito, operando as coisas, repartindo particularmente como quer. Glória a Deus. Então, quando nós vemos aqui, tem pessoas que olham essa parábola e falam assim: não, mas o Senhor, ele foi uma pessoa maldosa. Por que ele deu 5 para um, 2 para outro e 1 para o outro? Tá certo esse que não fez nada, porque eu também seria igual a ele. Irmãos, é o Senhor. Ele dá para quem ele quer. Ele não tem que explicar o porquê que ele vai dar para 5, 4, 2 ou 1. Mas a parábola diz: segundo a sua capacidade. Amém? Ele entregou segundo a sua capacidade, segundo o seu propósito, segundo aquilo que ele tinha capacidade de operar naquele momento. Ele entregou para os seus servos. Olha que coisa maravilhosa. E para aquele que entregou 5, ele foi lá e fez mais 5. O outro 2 também. Mas olha esse que fez 1. Ele falou assim: Senhor, eu sei que o Senhor é homem duro, maldoso, que ceifas aonde não semeaste e ajunta onde não espalhaste. Eu fiquei aterrorizado e escondi na terra. Irmãos, e eu creio que muitas vezes, muitas pessoas que estão dormindo, que estão com um propósito dormindo, que estão dentro das igrejas, estão como esse servo aqui. Amém? Eles estão olhando para a quantidade deles, falando assim: mas o meu é só 1. Eu vou esconder. Mas fala assim: mas Lu, mas é por isso que ele
somente culpou o seu Senhor. Eu não fiz nada, Senhor, porque o Senhor é muito malvado, o Senhor é muito aterrorizante. Por isso que eu não fiz nada. Por isso que eu escondi, porque eu fiquei com medo, não é verdade? Esse tipo de pessoa dentro das igrejas é aquele que sempre está culpando o outro, amém? Sempre está culpando o outro. E esse aqui culpou o próprio Senhor. Você olha que a intenção dele era ali culpar ao Senhor. Falar assim, eu estou fazendo isso porque o Senhor é mau. Porque o Senhor é aquele terrível. E não tem como, irmãos. O Senhor, Ele entregou para nós. Você e eu temos que aprender a entender o tempo, remir o tempo, discernir os tempos, compreender qual é a vontade de Deus. Chega de andar dormindo, porque a palavra está sendo pregada. Os profetas têm sido levantados. Amém? As trombetas têm sido soadas com a palavra, com a direção, com a luz. Mas muitos estão como esse servo aqui, ó, que ainda culpam o outro. Não, mas o que eu tenho é muito pouco. Irmãos, imagina se os outros, quando a gente vai compreender o que significa talento, na verdade esses talentos, um talento já valia muito, amém? Um talento era equivalente a muitos denários, que são dias de trabalho, amém? São mais ou menos 20 anos, um talento, amém? Então esse Senhor, ele não tinha obrigação de nada. E o Senhor, quando nos salvou, ele não tinha obrigação de nada. Muitas pessoas esquecem, o Senhor é o nosso Pai, amém? O nosso Abba, o nosso Paizinho. Porque, gente, nós somos cordeiros da promessa de Deus, de Jesus, amém? Com Abraão, nós somos, como filhos somos. Mas se esquecem que Ele também é Senhor, amém? Ele também é Senhor. E Ele nos entregou coisas. Ele tem nos entregue, amém? Para que a gente desenvolva algo para Ele aqui. Irmãos, Ele entregou 1 para 5, 1 para 2, outro para 1 para 1. Mas Ele está falando para você e para mim, que nós temos que descobrir, amém? Temos que começar a cavar, a compreender o que o Senhor deseja. Ele quer se revelar a nós com um propósito, começar a compreender. Nesse momento, não é hora de você ficar olhando para o outro do lado. Não, porque eu tenho 1 e o outro tem 5. Ah, porque 1 foi dado tanto. Irmãos, ele fala bem aqui, que quando você é fiel no pouco, sobre um muito ele vai te colocar, amém? O Senhor, ele não desperdiça nada, sabia disso? Por que ele vai dar algo para alguém? Por que ele vai aumentar algo para alguém que não faz nada? Amém? Se você hoje, irmãos, você está sendo chamado, Deus está falando, eu estou chamando muitas pessoas. E eu entreguei muitas coisas para muitas pessoas que estão me escutando agora. Amém? Eu entreguei coisas, eu entreguei filhos, amém? Famílias. Eu entreguei ministérios. E muitas vezes estão olhando para o pouco e falando assim, mas esse aqui, ó, eu não preciso me esforçar com esse aqui não, porque esse aqui é pouquinho demais. É pequeno demais. Eu dou um jeito. Com o meu próprio entendimento eu consigo fazer. Deus está falando. Deus está nos mostrando que não é pouco. Não é pouco. Porque Ele mesmo falou que Ele vai aumentar. Para aqueles que são fiéis no pouco, Ele vai aumentar. Quando diz lá 2 Coríntios 9, a partir do 7, diz assim, a partir do 10, ora, aquele que dá semente é o que semeia. Amém? Então, muitas vezes a gente acha que aquilo que nós temos de talentos, de dons, veio de nós mesmos. Mas não veio, irmãos, veio dele, amém? Para cumprir um propósito. Ele também vai aumentar a sementeira, amém? Ele vai aumentar. Por quê? Porque você foi fiel no pouco. Porque você semeou no pouco. Ele vai aumentar a sementeira. E muitas vezes quando nós pensamos, irmãos, em propósito, como eu iniciei falando, as pessoas falam assim, mas eu não quero, eu não preciso disso. Irmãos, as pessoas confundem propósito de vida com apenas um cargo eclesiástico na igreja, amém? Um cargo na igreja, e não é isso que Deus está falando. Porque tem uns sim, vão ser chamados para ser pastores, amém? Para ser pessoas que vão estar
ligada diretamente com a igreja. Mas o Senhor está falando de propósito de vida. Aonde você está? O que você está fazendo para o Senhor? Amém? Por que está tão pesado e difícil para você lá? Sabe por quê? Porque você não tem senso de entendimento, de vontade de Deus onde você está. Amém? Deus, Ele quer te mostrar o porquê que você está ali. Ele quer que você comece a produzir. Amém? Se tem 5 talentos, irmão, começa a dobrar isso. E aí você fala assim, o que é isso, Lu? O que é dobrar isso? Irmãos, muitas vezes não é você saindo fazendo um monte de coisa. É simplesmente você buscando ao Senhor. Cada dia Ele se revelando a você. Você vivendo a palavra de Deus. E à medida que você vai vivendo a palavra de Deus aonde você está, você vai compreendendo aquilo, amém? Pessoas serão atraídas até você. Como nós falamos que a luz é. Só que para isso você precisa ser despertado. Você precisa compreender aquilo que está na sua mão. Você tem que andar com entendimento. Não como nécio, tem que andar com entendimento. Não como insensato. Compreender aquilo que está na sua mão. Porque esse que colocou escondeu e não compreendeu aquilo que tinha colocado na mão dele. Porque o Senhor, irmão, Ele vai vir, amém? Ele vai voltar e vai ter um acerto de contas, amém? No final vai haver um acerto de contas. E quando nós lemos essa palavra, irmãos, as pessoas falam assim, ai Lu, quer dizer que então só a pessoa é salva por obras. Irmãos, aqui não está falando literalmente sobre salvação. Amém? Está falando de desenvolvimento, amém? De propósito, de talentos. Mas aquele que compreendeu, aquele que é verdadeiramente salvo, amém, irmãos? Aquele que é verdadeiramente tem um verdadeiro entendimento daquilo que está fazendo aqui. Ele vai produzir naturalmente, amém, irmãos? Naturalmente ele vai produzir para o reino de Deus. Por quê? Porque uma árvore, muitas vezes as pessoas, elas tentam forçar, um exemplo, você está num trabalho, né? Elas tentam forçar outros a crer em Jesus. Mas muitas vezes, ela mesma não está produzindo os frutos necessários, amém? Para que outros venham a crer. Irmãos, você está num lugar onde você está trabalhando, quantas pessoas vieram e lembraram de você como crente? Fala assim, irmão, olha, eu lembrei de você, eu estou passando por uma situação difícil, ora por mim, amém? Porque quando você começar a produzir esses frutos, amém? Esse fruto do Espírito, ele vai chegar até você. O Senhor está falando comigo claramente. Vão chegar pessoas até você. Quando o fruto do Espírito começar a aparecer. E o fruto do Espírito, irmão, ele não é produzido por coisas que você faz. Mas é pela forma como você lida todas as outras coisas, amém? E eu gostaria, irmãos, tem muitas coisas que eu queria falar. Mas eu gostaria que vocês abrissem Isaías 52. Amém? Isaías 52. Se você puder abrir aí. Porque nesta noite, o Senhor está falando comigo e com você que é necessário um despertamento. Um despertamento. Ele tem todos aqueles que têm se achegado a este lugar com o coração sedento, eles vão receber do Senhor. Eles vão ter essa revelação do propósito. Que nós devemos andar com entendimento, não como nécios. Diz assim o 52. Desperta, desperta. Veste-se da tua fortaleza, ó Sião. Veste-te dos teus vestidos formosos, ó Jerusalém. Cidade santa. Porque nunca mais entrará em ti nenhum incircunciso, nenhum imundo. Sacode o pó e levanta. Sacenta, Jerusalém. Solta as ataduras do teu pescoço, ó cativa da filha de Sião. Porque assim diz o Senhor, porque nada fostes vendidos, também sem dinheiro sereis resgatados. Porque assim diz o Senhor Jeová, o teu povo em tempos passados desceu ao Egito para peregrinar lá. A Síria sem razão o oprimiu. E agora tenho eu aqui que dizer, diz o Senhor, pois o meu povo foi tomado sem razão, e os que dominavam sobre eles dão uivos, diz o Senhor. O meu nome é blasfemado incessantemente todo dia. Portanto, o meu povo saberá o meu nome, por essa causa naquele dia, porque eu mesmo sou o que digo, eis-me aqui. Quão suaves são os montes,
os pés daquele que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem e que faz ouvir a salvação, e que diz, Sião, o teu Deus reina. Glória a Deus. Irmãos, não é mais tempo de nós estarmos apenas preocupados com as nossas coisas. O Senhor, esse Senhor que entregou os talentos, Ele vai retornar. Então por isso que não tem como você fugir do seu propósito. Amém? Você tem até uma escolha, você até pode, se você quiser. Mas você viu o que aconteceu com o servo mau? Ele foi lançado nas trevas exteriores, amém? Aonde haverá pranto e ranger de dentes. Então não existe isso. O Senhor está falando, esse ano é ano da recompensa, ele tem a ver com propósito. Ele tem a ver com revelação de propósito, com descoberta de propósito, entendimento dos seus dons, aquilo que deve estar entregue no altar de Deus para servir ao Senhor. Ministério, irmãos, não é para que a gente possa ser aplaudido. Ministério é para servir. E a palavra de Deus diz em Mateus 20:16, assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Muitas pessoas são chamadas, e eu não compreendi o que significava isso. Essa parábola que a Aline pregou semana passada. Irmãos, muitas pessoas são chamadas. Muitas pessoas estão sendo chamadas esses dias. Mas o seu chamado, a escolha, ela está ligado à resposta que você dá ao chamado. Amém? A resposta que você dá ao chamado. O que você tem feito com esses 5 talentos, 2 talentos, 1 talento que você tem? Você tem escondido? Você tem escondido? Porque enquanto você esconde os talentos que Deus colocou em você, sabe o que acontece? Tem gente indo para o inferno do seu lado, no seu trabalho. Enquanto você está escondendo talento por medo, sabe o que está acontecendo? Por desculpa, por isso, por aquilo. Pessoas estão perdendo suas vidas com Covid, sem saber da palavra de Deus. Irmãos, e o Senhor está falando, desperta tu que dormes. Desperta, começa a entender que onde você está tem um propósito. Começa a compreender, se Deus não te tirou lá até hoje, é porque tem um propósito ali para onde você está. No lugar onde você está, na família onde você está, irmãos. Começa a remir o tempo, entende o tempo. Começa a despertar através das palavras que estão sendo ministradas. Você acha que é à toa que Deus está falando para a pastora Fernanda ministrar sobre ministério, sobre chamado, sobre dons? Não é. É porque Deus está querendo equipar a gente para a gente compreender qual que é o nosso dom, o nosso talento na obra do Senhor. Para que nós somos chamados? Você acha que é à toa? Você acha que Deus desperdiça a palavra? Não desperdiça. Aí você fala bem assim, mas esse dia eu não gostei dessa palavra. Vai orar. Vai orar que você vai saber por que você escutou essa palavra. Vai orar que você vai saber. Chega de andar como criança. Achando que o culto é para você. Deixa eu te falar uma coisa. O culto não é para você. O culto é para Deus. Amém? E a palavra que está saindo daqui é para você praticar. Não é para você simplesmente bater palma e achar que é bonito. Porque não é. Não é, irmãos. Não é. Eu estou aqui para servir ao Senhor. Através daquilo que Ele tem me dado. Da palavra que Ele tem me dado. Ministério não é para que eu seja vista, seja exposta, seja aplaudida. Se você está indo para o ministério achando que é isso, então você está tudo errado na sua vida. Vai lá, vai ver o que é ministério. Ministério é servir. Um dia, a mãe de Tiago, amém? E João, chegou para Jesus e falou para eles assim, como que eu faço para esse meu menino aqui sentar uma direita e à esquerda sua, Jesus? Né? No teu reino. Porque eles não compreendiam, eles achavam que era um reino terreno, né? Aí a mãe foi lá, tem algumas mães que fazem isso, né? Foi lá para tentar achar o lugar, para pegar o lugar. Ele falou assim, vocês vão ter que beber o meu cálice. Amém? Vocês vão ter que passar pelo meu batismo. E você sabe o que é o batismo? Batismo de fogo que Jesus ia passar, né? Na cruz do Calvário. Daí ele falou assim, mas a gente vai. Aí ele falou assim, mas para isso, queridos, quem escolhe o lugar de cada um é Deus. Falou bem assim para ele. Por isso que não tem nenhum ser humano nessa terra que pode te colocar num lugar. Ou te prometer um lugar. Porque o lugar quem escolhe é Deus. O lugar quem escolhe é o Senhor, não é o pastor, amém?
Se está achando que é isso, está errado. Ele é só um ministro, ele é o servo de Deus que escuta aquilo que Deus quer que faça e opera. Mas quem escolhe é o Senhor, irmãos. É o Senhor que escolhe. Porque muitos são chamados, poucos escolhidos. A escolha tem a ver a resposta. Só se você sair com isso na sua mente. A escolha tem a ver com a resposta que eu dou para o chamado. Amém? Nunca nesta igreja alguém vai poder chegar e falar assim: ah, não me deram oportunidade. Irmãos, tem oportunidade para todo mundo. Amém? Só que a escolha, aí é outros 500. A escolha vem dele. E ele, deixa eu te falar uma coisa, ele sonda o coração e vê a intenção. Por que você está fazendo? Por que você está nesse ministério? Por que você está fazendo isso? Ele vê, ele sonda, ele pesa. Ele vê a resposta que você dá para o chamado. Amém? Ele vê a dedicação, quando o pastor não está vendo nada. Mas quanto tempo você ora por esse chamado, por esse ministério, por aquilo que está na sua mão? Quanto tempo você gasta de oração por isso? Amém? Por aquilo que Deus te entregue a você. E como eu falei, não se trata apenas de cargos eclesiásticos, mas se trata daquilo que Deus falou para você, irmãos. Aquilo que Deus falou para você. Amém? Que Deus falou. Deus não falou que a sua família tem a ver com o cumprimento. A tua família salva tem a ver com o cumprimento do propósito de Deus? Não falou? Quanto tempo você tem gastado no Senhor por esse propósito? Amém? Por essa salvação? Ou você só recebeu uma palavra um dia e você vive só agora brigando com seu marido, tratando seus filhos, batendo neles. E vai lá, depois reclama com fulano, com o discipulador, com o pastor. Não, irmãos, não é assim não. É a resposta que você dá para o chamado. A resposta que você dá para o chamado. E nós lemos aqui, em Isaías 52, ele fala: desperta, desperta. Veste a tua fortaleza, ó Sião. Veste os teus vestidos formosos. O Senhor, Ele está nos chamando, irmãos. Nos chamando para compreender o propósito. Para não andar, porque aquele que compreende o propósito, ele já não anda normal. Amém? Ele já não fica, ele vai se tornar uma pessoa curada. Amém? A partir do momento que ele começa a descobrir o propósito da sua vida. Ele começa a compreender. E descobrir propósito, não existe eu chegar aqui, eis que o Senhor te diz, fulano de tal, você é isso e aquilo. Não. Descobrir propósito que o Senhor está falando é ter a revelação dele no seu coração. Amém? A palavra, quando você descobre isso e nunca mais sairá do seu coração. Amém? É isso que Deus está falando. E através desses cultos, através da reunião da igreja, Ele está trazendo isso. Amém? Ele está trazendo essa revelação. Ele está trazendo esse despertamento. Ele está trazendo essa recompensa. Glória a Deus. Através dos cultos, através de cada reunião. E Ele está falando desperta. Ele está chamando a despertar a igreja. Amém? Aos seus vestidos formosos. O que é vestidos formosos, irmãos? Se trata da forma como que você procede. Como você anda. Nenhum modo entrará incircunciso imundo. Irmãos, esse tempo, amém? A igreja verdadeira não terá mais espaço para isso. Amém, irmãos? Sacode o pó. Levanta-te, ó Jerusalém. Solta as ataduras do teu pescoço. Solta as ataduras do teu pescoço. E ele diz: quão suaves são sobre os montes os pés daqueles que anunciam as boas novas. Aqueles que anunciam a salvação do Senhor. Aqueles que anunciam o evangelho de Cristo. Que faz ouvir e diz a Sião: o teu Deus reina. Glória a Deus. É isso que nós temos. Não importa o local do corpo que você tem. Não importa quantos talentos você tem. Que você cumpra o teu chamado. Que você cumpra o propósito do Senhor. E o propósito do Senhor, seja onde você estiver, é declarar essa palavra. As boas novas do Senhor. Declarar que Ele vai voltar, irmãos. Ele vai voltar. Amém? Ele vai voltar. É declarar ao Senhor. Declarar a todos que hoje estão passando por essa luta. Amém? No mundo. Declarar, ser você também um atalaia do Senhor. Porque Ele diz aqui que os atalaias, amém? Eis que as vozes dos atalaias, eles alçam a voz. Juntamente exultam, porque o olho a olho verão, quando o Senhor voltar a Sião. Glória a Deus. Deus está fazendo de nós atalaias.
que entende, compreende o propósito, que entende que não está aqui por acaso ou à toa, mas que tem um propósito, que não está aqui para ser servido, mas que está aqui para servir. Você pode falar assim, um dia eu falei isso para o Senhor, quando Ele começou a me mostrar aquilo que Ele tinha para mim, eu falei, Deus, mas Pai, eu não sou digna, isso é muito grande para mim. Sabe o que Ele falou para mim? Você acha que isso é para você? Isso não é para você, isso é para o outro, para as milhares de pessoas que o teu chamado, o teu propósito vai alcançar. Então não seja egoísta achando que eu faço alguma coisa para você, porque eu não faço. Eu faço para o meu propósito. É aquilo que o pastor fala aqui. Eu ouvi de Deus, amém, irmãos? Eu ouvi do próprio Senhor. Eu, através de você, quando você cala a sua voz, não é por causa de você. Você está calando a voz para outras pessoas que precisam ouvir que as boas novas do reino, para ouvir o evangelho, para ouvir que Jesus salva, Jesus transforma, que Jesus vai voltar. Amém, irmãos? Jesus vai voltar, isso não é historinha, não. Isso é a verdade. E para declarar isso em alta voz, o teu Deus reina. Deus reina. Amém? Deus reina. Ele não está tão distante, deixou a terra por si só. Deus reina. Deus vive. Comece a declarar isso em alto bom tom. E isso não apenas com as suas palavras, mas com a sua procedência. E não se trata das minhas coisas, se trata das coisas do reino. Daquilo que Ele deseja, daquilo que Ele quer, irmãos. E nesse momento eu gostaria que vocês ficassem de pé. Amém? Mateus 24 diz: bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vir, achar servindo assim. E ele diz antes, prudentemente, amém? Com entendimento, com entendimento, prudentemente, compreendendo. Paulo diz, guardei a fé, amém? Acabei a carreira, guardei a fé. Glória a Deus, irmãos. Então que essa seja a sua fala e a minha fala, quando a gente for para a glória, amém? Para o outro, para viver com Cristo. Que esta seja. Porque é isso que o Senhor deseja conosco. Amém? Compreender. Paulo era um homem que compreendia. Ele compreendia, amém? A vontade de Deus. Ele compreendia a vontade de Deus. E você pode estar há muito tempo, amém? Na igreja congregando. E você ainda não descobriu o teu chamado, o teu propósito, o porquê da sua vida. Mas o Senhor está falando que Ele está te reunindo aqui neste lugar, porque Ele deseja revelar isso para você. Ele deseja revelar. Ele quer revelar coisas grandes e ocultas que você e eu não sabemos, irmãos. Não simplesmente para a gente ficar, uau, que lindo. Ai, que maravilha. Não. Porque Ele quer que a gente pratique essas coisas. Que nós vamos conseguir começar a ver coisas grandes, sobrenaturais. Por que os apóstolos viram coisas grandes e sobrenaturais? Irmãos, porque eles compreendiam a vontade de Deus. E eles andavam segundo a vontade de Deus. Eles não andavam. Sabe o que acontece hoje? Muitas vezes a gente prega a palavra e uma pessoa fala não para nós. A gente volta chorando e fala, Deus, viu? Ele falou não para mim. Esse não é o meu propósito. Irmãos, Deus quer criar firmeza na gente. Como uma casa na rocha. Amém? Uma casa na rocha. Saber quem você é. Quem você é. Amém? Deus quer te mostrar isso. No Senhor. Você pode ter 2 anos de idade, pode ter 70. Não importa. O Senhor tem algo para fazer na sua vida. Ele diz que no final, Joel não diz isso. Que os nossos velhos sonharão. Amém? Esta é a palavra que está sendo declarada. A luz que está vindo. Amém? Do Senhor. Joel, está no livro de Joel. Deus falou, virá um grande avivamento. E o Senhor quer que você faça parte disso. Como um trabalhador, como um servo prudente. Um servo como aquele bom, que vai um dia entrar no gozo do Senhor. Ele não quer que você esconda os seus talentos. Ele não quer que você esconda os seus talentos, irmãos. Chega, não é tempo de esconder talentos. Não é tempo de estar fora da igreja. Esta não é a palavra. É tempo de estar reunido como igreja.
É tempo de descobrir propósito. É tempo de compreender a vontade de Deus. Em nome de Jesus. E eu gostaria de orar com vocês, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Glórias ao Senhor Jesus. O Senhor está despertando pessoas. Em nome de Jesus. Shebrerecanta bara, shebrerecanta. Nós conseguimos já visualizar muitas pessoas sendo despertadas, propósitos, chamados sendo despertados, talentos, dons, amém? Nós estamos aqui e o Ian, ele está aqui na minha frente, amém? E nós temos visto que o Ian, ele tem 15 anos, amém, irmãos? E eu conheci o Ian quando ele tinha 5, e ele era bem pequenininho assim, amém? E já se falava muito do propósito, daquilo que ele tinha, que ele tem na vida dele. E o pastor sempre falava pra gente daquilo que Deus falava a respeito do Ian. Amém? E nesses dias, irmãos, o Ian tem ouvido a voz do Senhor. Dons, talentos, coisas maravilhosas. E isso, irmãos, não é só pra ele, ou pra mim, ou pro Fernando, amém? Pra Priscila. É pra todos nós. O Senhor quer revelar os segredos dele para nós, da particularidade do propósito que ele tem na sua vida, porque é neste lugar que você vai encontrar satisfação completa. Você até pode escolher ficar longe disso, mas irmãos, pode ter certeza que aqueles que viverão assim não conseguirão completar a carreira, não vão conseguir guardar a fé. Porque a gente só guarda a fé na vontade de Deus. A gente só completa a carreira sabendo, produzindo, vivendo a vontade de Deus. E o Senhor quer que você esteja conosco, todos nós. Amém? Um dia, no gozo, na festa do Senhor. Recebendo a maior recompensa, amém, irmãos? A maior recompensa de todas. Oh, meus irmãos. Deus tem mostrado tantas coisas grandes, através deste lugar. Não fique fora. Desperta nesta noite. Desperta. Levanta. Deus já te ressuscitou. Por que você está deitado ainda? Levanta. Deus já te ressuscitou, irmão. Levanta. A outra parte é você que tem que fazer. É você que tem que levantar. É você que tem que se despertar. É você que tem que praticar. É você que tem que buscar o Senhor. Oh, Espírito de Deus. Irmãos, você está em algum ministério da igreja? Você acha que você está lá por acaso? É o talento que o Senhor te entregou. O que você tem feito com esse talento? Enterrado? O que você tem feito? Você tem buscado o Senhor, Deus? O que o Senhor quer fazer comigo aqui? O Senhor quer que eu ore? É ministério de intercessão, vamos orar? Então vamos orar, vamos buscar o Senhor? Vamos buscar o Senhor. Ou você está lá simplesmente por estar? Acorda, Deus está falando, acorda, já é tempo de acordar. Não é tempo de dormir, não é tempo de estar em cima do muro, não é tempo de estar morno. Oh, irmãos, algo maravilhoso o Senhor tem preparado para aqueles que amam. Algo maravilhoso neste tempo. Depois que isso tudo passar, o Senhor tem algo maravilhoso. E para isso o Senhor quer que você esteja despertado. Enquanto o mundo está sendo destruído, nós estamos dentro de um barco, irmãos. Nós estamos dentro de um barco. E nesse barco nós estamos reunidos. E enquanto o mundo está sendo devastado, o Senhor separou esse tempo para que os propósitos, os chamados sejam revelados, para que talentos, para que dons sejam despertados, para que quando saímos desse barco, nós estejamos aptos para cumprir o propósito dele. Oh, meu irmão, não perca tempo, não perca tempo. Não perca tempo. Busque a palavra de Deus. Ore, se entregue. Não perca tempo, não é tempo de perder. Porque a palavra de Deus diz que aquele que tem
lhe será dado mais e acrescentado ainda, irmãos. Mas aquele que não tem, aquele que escondeu, será tirado. Misericórdia. Você tem algo na sua mão, irmãos. Deus está falando comigo que Ele colocou coisas nas suas mãos, que você não está dando valor para essas coisas, que você está simplesmente, isso aqui, trabalho, ministério, isso aqui é uma coisinha que eu tenho. Ele está falando para você, se você se dispor a cumprir, a produzir em cima desse que você tem, Ele vai te colocar sobre o muito. Mas se você não produzir aquilo que Ele deseja, que é a vontade dEle, que está sendo ministrado através desse lugar, lhe será tirado. Misericórdia. Porque muitos são chamados e poucos escolhidos. A escolha não parte de seres humanos. A escolha se dá, a resposta que você dá ao seu chamado. Ele chama, mas a resposta tem que vir da sua disposição, de se levantar, de se despertar. Oh Deus, em nome de Jesus, nós declaramos nesta noite, Pai, que o Teu poder, Pai, venha, Deus, trazer um despertamento, Pai, para o Teu propósito, Pai. Que pessoas não saiam mais desse lugar, Deus, Pai, como as mesmas, mas que elas se voltem para Ti, que elas busquem a Tua presença, que elas sejam, Pai, levantadas, Pai, para a glória do Teu nome, que, Pai, propósitos, Pai, sejam descobertos, Pai, Deus, Pai, que talentos, Pai, sejam revelados, Pai, que dons sejam expostos, Pai, para isso, Pai, não para que homens sejam levantados, mas que o Teu nome, somente o Teu nome, seja glorificado, Senhor. Leva, Senhor Deus, com o vento do Teu Espírito, Pai, estas palavras até aqueles, Pai, que haverão de ser salvos. Eu declaro, Pai, nós declaramos como igreja, que essas palavras serão levadas, Pai, até aqueles que haverão de ser salvos, Pai. E Deus fala que Ele deseja que você seja o porta-voz dEle. Você, o Paulo dessa geração ainda não foi evangelizado, irmãos. E Deus deseja que você seja o Ananias dEle. Você, então para de dar desculpa porque é online, porque é isso, porque é aquilo. Não, cumpra o chamado, cumpra aquilo que está na tua mão e não deixe isso se perder, porque o Senhor está falando, nesses dias a recompensa depende disso, porque aquele que tem, lhe será dado, acrescentado, levantado, aumentado, mas aquele que não tem, aquele que está perdendo tempo, lhe será tirado, não haverá recompensa. O Senhor está falando conosco nessa noite, irmãos, e eu creio que algo poderoso, algo maravilhoso lhe será revelado, irmãos. Continue buscando ao Senhor. Continue firme no barco. Não desista, não olhe para trás. Está difícil, continua. Está ruim, está cansativo, continua. Vale a pena, irmãos. Vale a pena aquilo que o Senhor tem para você e para mim. Glória a Deus. Amém, irmãos. Glórias ao Senhor. Só mais um instante. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor nesse momento, Ele venha se revelar a você e a sua família. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Amém, queridos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja contigo. Amém. Nosso culto, uma bênção. Que palavra abençoada. Amém, queridos. Glória a Deus. Amém. Mas eu quero ainda que você continue em espírito de oração. Nós vamos orar. Amém. Quero só falar algo para você. Que Deus, Ele é realmente, Ele não é fiel a nós diretamente. Ele não é leal ao nosso comportamento, Ele é fiel ao seu propósito. A bênção, eu tenho certeza, você busca a bênção de Deus, você quer ser abençoado. Eu também quero ser, nós todos queremos ser. Tem pessoas que vai na igreja só porque quer bênção. Tem pessoas que só se lembram de Deus quando quer bênção. Mas agora entenda, a bênção de Deus não tem a ver com você, querido. A bênção de Deus tem a ver com o propósito dele para a tua vida. A bênção está diretamente ligada ao propósito de Deus para a tua vida. Você quer ser abençoado?
Então aplica o teu coração a descobrir qual é o propósito de Deus para a tua vida e deixa Ele te usar, deixa Ele te conduzir para o cumprimento desse propósito. Amém? Fecha os teus olhos no nome de Jesus. Aleluia, Pai, nós te louvamos, te agradecemos por essa palavra, te agradecemos por esses momentos, ó Deus, na tua presença, recebendo esse maná, ó Deus, que o Senhor preparou para nós. Sela esses ensinamentos no nosso coração. Pai, incomoda-nos, ó Deus, ao ponto de nos tirar do lugar, de nos levar, ó Deus, para o lugar onde o Senhor quer nos levar. Pai, incomoda-nos ao ponto de nos despertar para a tua vontade. No nome do Senhor Jesus, nós oramos, ó Deus, Pai, para que o Senhor estenda as tuas mãos. Pai, oramos como igreja para que o Senhor estenda as tuas mãos sobre a nossa nação, sobre o Brasil. Oh, meu Deus, eu creio, Senhor, que tudo que tem acontecido no Brasil, Senhor, meu Pai, é o Senhor colocando a tua mão, é o Senhor trazendo luz sobre a nação brasileira. Oh, Pai, meu Deus, todas as reviravoltas que nós tivemos na política, na economia, meu Deus, tudo que vem acontecendo, Pai, meu Deus, é o Senhor que está fazendo. E a tua palavra diz, Senhor, que tu é fiel e justo para terminar a boa obra que o Senhor mesmo começou. E eu creio que o Senhor vai terminar a obra que o Senhor começou na nossa nação. A obra que tu começaste na política, Senhor. Eu creio que o Senhor vai continuar trazendo luz. E eu creio, meu Deus, que todos aqueles que estão ali, ó Deus, injustamente, todos aqueles que estão ali, Senhor Deus, e que tem algo a esconder, meu Deus, eu creio que o Senhor, assim como o Senhor estabeleceu eles como autoridade, o Senhor os removerá de lá. No nome do Senhor Jesus, ó Pai. Meu Deus, aqueles, ó Deus, que foram comprovados, ó Deus, ó Pai, os seus erros, os seus crimes, no nome de Jesus, não irão voltar, Senhor. Meu Deus, mesmo que haja conchavos, mesmo que haja, Senhor Deus, ó Pai, jeitinhos, mesmo, ó Deus, que se façam, ó Deus, maracutaias, meu Deus, nada disso irá, ó Deus, possibilitar a volta, Senhor Deus, dessas pessoas. No nome do Senhor Jesus, Pai, os que estão lá, independente de quem seja, do menor ao maior, Senhor. Meu Deus, digo, ó Pai, a respeito de vereadores, prefeitos, deputados estaduais e federais, senadores, meu Deus, ministros, o presidente, Senhor, meu Deus, e todos que estão investidos de autoridade nessa nação. Pai, no nome de Jesus Cristo, se estão de forma injusta, meu Deus, governando de forma injusta, se estão ilicitamente, meu Deus, se estão ferindo princípios da tua palavra, meu Deus, no nome de Jesus Cristo, ó Pai, meu Deus, em nome de Jesus, não ficará um, Senhor, o Senhor vai removê-los de lá. Nós oramos, ó Deus, pela nossa nação, porque nós queremos algo, ó Deus, novo no Brasil. Nós queremos, ó Deus, um avivamento na nossa nação. Muitos têm invocado deuses, ó Pai, têm invocado o seu Deus, para que abençoe o Brasil, mas a tua palavra diz, ó Deus, bem-aventurada a nação, cujo Deus é o Senhor, Pai. Como servo teu, meu Pai, com a autoridade que foi, ó Deus, me delegada, meu Deus, no nome de Jesus Cristo, tu és o Deus dessa nação, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, e todo demônio que tem sido invocado, meu Deus, para supostamente abençoar o Brasil, Senhor, no nome de Jesus, eles estão agora inutilizados,
Em nome do Senhor Jesus, as palavras que foram liberadas, nós as quebramos agora. Nós anulamos elas agora, no nome de Jesus. Pai, a bênção que virá sobre o Brasil não virá, ó Deus, através de outro Deus, senão do Senhor, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, toma a igreja do Brasil nas tuas mãos. Em nome de Jesus, ó Pai. E também traga luz sobre a igreja. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Não permita, Senhor, que o teu povo continue sendo enganado, Pai. No nome de Jesus, ó Deus. E levanta a igreja verdadeira. A igreja, Senhor Deus, construída na rocha. A igreja, Senhor, meu Deus, que vive a tua palavra. A igreja, Senhor, que glorifica o teu nome, Senhor Deus, não com palavras, mas com uma vida santa, Pai. No nome de Jesus Cristo, levanta essa igreja, exalta essa igreja, Pai. No nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus. Também oro, Senhor, pela vida do meu irmão, pela sua casa, pela sua família. Eu o abençoo, meu Deus, para que tenha, meu Pai, ó Deus, dias abençoados, o restante dessa semana seja, ó Deus, de bênção, de vitória, de graça, de misericórdia, diante da tua presença. Continua conosco, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, querido. Eu quero só lembrar você que no sábado, às 4 da tarde, nós teremos o culto infantil online. Amém? Um culto abençoado, a respeito do tema do momento agora, que fala sobre os milagres de Jesus. Então você tem filho, querido, marca essa data, agenda esse horário no sábado, 16 horas, 4 da tarde, vai ter esse culto que vai abençoar a vida dos teus filhos, amém? Muitas crianças, querido, têm passado muito tempo na televisão, no celular, vendo coisas que não deveriam ver. Mas sábado vai ter algo que ele pode ver, que ele deve ver, amém? Então, no nome de Jesus, querido, já programa, convida as pessoas, os teus vizinhos, pessoas que você conhece, para poder, você é professor, tem alunos, divulga isso para os teus alunos, vai ser muito importante que ele participe e que ele receba de Deus algo muito especial, amém? E no domingo, querido, no culto de celebração da família, 7h30, vai ter um encerramento, não é no culto, vai ter um encerramento do bimestre, que é onde eles fazem o fechamento da história, do tema que eles estão abordando, que é milagres de Jesus. Então eles vão fazer o fechamento e vai ter uma gincana lá na igreja para as crianças. Então você tem filho, querido, e não está com sintoma, não é do grupo de risco e mora aqui em Cuiabá, não deixe de participar, querido. No nome de Jesus vai ser muito bom. As crianças vai ter a gincana, vai ter a festa de aniversário para os aniversariantes desses 2 meses. Em nome do Senhor Jesus, querido, vai ser maravilhoso, amém? Então começa às 7h30. Você vai chegar na igreja com teus filhos, você vai ficar no salão da igreja e os teus filhos já vai direto para a salinha, porque 7h30 vai estar começando ali os trabalhos com eles e vai ser uma bênção de Deus, amém? Então você tem filho, você conhece alguém, você pode convida os vizinhos, convida o parente, convida o colega de trabalho que tem filho e vai na igreja no domingo, 7h30. Enquanto teu filho está lá sendo abençoado, se divertindo, querido, lógico, com todos os cuidados necessários por causa dessa pandemia, você vai estar sendo abençoado, sendo alimentado no culto de celebração da família através do Senhor, amém? Então 7h30, guardo você lá no nome de Jesus, amém, querido? No nome de Jesus, levanta as tuas mãos, que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com cada um de nós, com cada família, e que o nome do Senhor continue sendo exaltado e glorificado na nossa vida e através da nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Amém, querido? Deus te abençoe, grande abraço, beijo no teu coração, e domingo eu aguardo você 7h30 no culto de celebração da família,
na comunidade evangélica Geração Eleita. Amém? Trarás à existência aquilo que não existe, pro meu sonho então realizar. Hoje Deus está mudando a minha sorte, me tornando forte, me fazendo vencedor. E ouço a sua voz dizendo: filho,